Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Peraí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a Filosolife. No vídeo de hoje, como nós comentamos na apresentação desse canal, vou comentar um pouquinho sobre a experiência do Guigui com o ayahuasca. E no próximo vídeo eu comento a minha, mas vamos separar aqui bastante para a gente conseguir extrair bastante coisa, né? Um pouquinho mais focado. Vou fazer algumas perguntas para ele e Aí, galera, para saber um pouco aí da experiência aí. vamos. Vou focar um pouquinho mais nas coisas assim que eu acho mais introspectiva do meu ponto de vista para extrair dele como foi essa experiência dele, porque muitas vezes quando a gente está buscando dentro da gente as nossas experiências, a gente não foca em todas as coisas. Então, quando alguém de fora vai perguntando, fica mais tranquilo da gente Sim, sim. ficar olhando para dentro com mais calma e focar nesses aspectos, né? É verdade. Então, quanto tempo faz mais ou menos que a gente teve essa experiência do ayahuasca? Eu tive algumas experiências anteriores, né? Foi. Comentei com o Guigui. Teve antes de viajar, não foi? Pra Chapada? Isso. Na verdade, foi em 2020 a minha primeira experiência Uhum. com ayahuasca. E como eu já tinha amizade com o Guigui já de longa data, nós somos amigos de infância, enfim. Fomos criados no mesmo. Porra, a gente não comentou isso, né? É mesmo. Na apresentação, mas enfim, fica aí nessa. Fica esse mistério pra gente comentar depois aí. Em alguns outro outros vídeos assunto, a gente vai comentando um pouquinho mais sobre A nossa como foi origem, essa nossa vivência, como surgiu essa amizade, enfim. Sim. Mas nós fomos criados no mesmo bairro em si, no mesmo ambiente, conhecido às vezes os mesmos amigos de infância, enfim. Sim. E resumindo, ele teve algumas experiências, como a gente pode falar, espirituais, não era espiritual, mas você buscou o autoconhecimento antes de mim, né? Sim, sim. Foi no momento que, né, como eu havia dito pra você que eu ia me tornar pai e tal. Que ano que foi mais ou menos isso? 2018. Comecinho de 2018 eu já tava, sabe, mudando. Tava indo muito pra locais assim, tipo praças, natureza, e buscando mais ficar ali de boa, sabe? Uhum. E aí comecei a fazer meditação no slackline, né? Como eu havia dito pra você. Controlar a respiração, silenciar a mente. Inclusive, nas próximas oportunidades você comenta um pouquinho Sim. como foi para você Experiência. esses primeiros contatos Sim. e o que te agregou, Sim, né? Que de início foi isso mesmo, a experiência que, sabe, que você sente que iniciou ali mesmo, né? E em 2020 foi a minha primeira experiência, e um pouquinho depois, quando foi mais ou menos que eu te fiz o convite pra gente ir no ayahuasca e tudo mais. Porque, assim, como ele... Eu tenho poucos amigos que são ligados ao autoconhecimento, espiritualidade, enfim. E como foi uma experiência que agregou bastante para mim, e o Guigui foi, assim, das pessoas que eu conheço, é uma pessoa que já passou por essa experiência, e ele passava muita coisa para mim também sobre essa meditação, não só Espiritualidade. no dia a dia, mas também no slackline, e já teve muito tempo focado. Eu falei, pô, acho que eu vou convidar o Guigui para ir no ayahuasca também, porque vai agregar muito para ele e expandir ainda mais, porque assim, Sim. você meditou, buscou esse autoconhecimento durante um tempo, né, nessa fase de 2018, e depois também acabou dando uma desligada dessa... Desligada, né? Você acaba... A gente sempre acaba se intoxicando, né? Sim. No dia a dia. É muito difícil você manter a gente sempre comenta sobre isso, né? Manter um foco, manter uma vibração, energia, porque você acaba sendo influenciado por muitas questões da sua vida. Às vezes surge uma coisa, você tem que fazer isso, aquilo, e quando você vai ver, você acaba se desligando daqueles hábitos, sabe? De estar meditando e tal. Então meio que você vai saindo um pouco do caminho, se desativando um pouco da vibração, né? Enfim. Mas lembrando aqui a data... Acho que foi no final de 2021, foi, né? Pra 2022, assim. De 2021 para 2022, é isso mesmo. Tanto que eu lembro de uma conversa que nós tivemos, assim, sobre, pô, já vamos finalizar esse ano aí, um pouco mais de mais autoconhecimento, enfim. E, em resumo, a gente não vai comentar aqui ainda onde foi que nós fizemos, né? Onde nós tivemos essa experiência. Talvez depois a gente faça até um documentáriozinho sobre isso, onde foi essa experiência, como foi. A gente quer Mas falar em mais resumo, sobre a experiência, assim, né? assim, começando... Vamos começar... Tá, pela dose. Pela dose, né? A experiência onde nós fomos especificamente e tivemos essa experiência junto, foram duas, né? Sim. Uma
nós fomos sozinhos, e na segunda nós levamos uma amiga chamada Marcy. Foi. Que também... Provavelmente a Marcy vai estar... E aí, É, Marcy? vai ser um grande abraço para você. É que ela não está mais em São Paulo, infelizmente. Ela voltou para a terra dela, de volta para minha terra. Mas o bom é isso aí, que né, com a tecnologia, com Isso a aí. internet, a gente consegue atingir até a pessoa que não tá aqui, entendeu? Por isso que é Pode bacana. ser que a gente faça até uma videochamada aí, faça um negocinho bacana. Ou então quando ela vier visitar aqui de Sim, novo, São sim. Paulo, a gente entrevista ela. Mas em resumo, foram essas duas experiências. A quantidade... A É que dosagem. sempre tem concentração, assim. É sempre, né? Uhum. Essa experiência as duas, se eu não me engano, que você teve experiência foi uma concentração de 8:1 do ayahuasca, Certo. e tanto que você viu que era bem denso, né? Sim. O chá era bem denso. Sim. E foi, assim, são quase, não dá pra falar microdosagens, mas foi em copinhos de café de 50 ml. Sim, aqueles pequenos, assim. E na primeira, quantas doses você tomou na primeira? Tomei uma dose, mas até então fiquei tranquilo, tava ali, você sente um pouquinho que tem alguma coisa diferente acontecendo, mas nada tão intenso. Por quê? Quando você vai, você já fica, né? É um conselho que eu dou pra todo mundo, cara, quando você for numa experiência assim, você não cria expectativa de nada, sabe? Você só vai lá e se permita, porque comigo foi assim, eu fui lá, tomei uma dose, né, e fiquei assim, pô, e aí, cadê? Todo mundo fala isso e aquilo. Aham. Aí beleza, aí teve a rodada da segunda dose, eu tomei. Na hora que eu tomei a segunda dose, cara, o negócio já foi mudando. Porque eu já tava sentindo alguma coisinha. Quando eu tomei Isso já na primeira experiência. na primeira experiência, Então você começou a sentir o mais intenso na segunda dose. na segunda dose. Então lembrando que a primeira lembrando que varia muito a concentração Sim, do chá, sim. da bebida em si. Sim. Essa que a gente está falando dessa experiência foi de 8:1, que o pessoal normalmente chama, né? Que faz a bebida, que tem o conhecimento de como funciona isso. Lembrando que a bebida é uma mistura do cipó de mariri com a folha de chá crona, e é fervido essas substâncias e formam esse chá, e quanto mais fervido, quanto mais concentrado ali, forma essa concentração. Sim. Então, disso que a gente está falando, de 8:1, é essa concentração aí da densidade que fica a bebida, bem escura mesmo. Então, foram duas doses que você Duas tomou, doses. de 50 ml cada uma, Sim. no copinho de... Sim. Tá. A primeira, igual eu falei pra você, eu já comecei a sentir, dava pra me manter e ficar ali, tranquilo, viajando, deitado, escutando as músicas, os sons, das coisas que estavam acontecendo na cerimônia, já dava pra enfrentar. Mas o ser humano tá sempre, não, quero saber se tem alguma coisa a mais, o ser humano é curioso, né? E aí você vai naquela pegada de, eu quero ver, eu quero descobrir alguma coisa, eu quero, e aí foi. Nossa, na hora que foi, bateu. Na hora que bateu, cara, eu já comecei a deitar, já comecei a sensação de... Não dá pra explicar a sensação, né? Porque cada um tem a sua sensação. A sensação de tipo... E como você ficou assim durante a cerimônia? Deitado, sentado, em pé, Cara, agachado? Às vezes eu sentava um pouco. E aí, tipo assim, uma coisa que eu vou tocar no assunto. Você não me pergunta, mas eu vou tocar. Você não consegue... Tem um monte de pessoas ao seu redor. Você não consegue prestar atenção em ninguém. Comigo foi assim. Você não consegue, parece que você tá mergulhado, parece que o foco daquela sensação te traz sempre pra dentro. Aí você tenta olhar pra... Você não consegue, você não consegue olhar pra pessoa e, tipo, pensar algo sobre ela, julgar ou não. O negócio te leva pra dentro, aí você fica naquele negócio. Aí a E música... de fato é uma bebida enteógena, né? Ela faz você voltar para dentro de si. Por isso que tem normalmente as pessoas que consagram, os guardiões, os padrinhos, enfim, eles não gostam que fale que é uma bebida alucinógena, né? Sim. Por isso é chamada de bebida enteógena, porque ela faz a gente voltar para dentro de si. Sim. E foi exatamente essa experiência que o Gui está contando. E aí, Cara, quando você percebeu que você olhou para dentro, como é que... Aí comecei a, tipo, sensações que, tipo, sei lá, comecei a sentir um pouco de medo, porque, né, você tá numa sensação... Pensa, você tá numa vibração aqui normal, consciente. Do nada você começa a sentir umas sensações, tipo... Aquela música começa a ficar intensa dentro de você, parece que a música faz parte de você, dentro de você, ao mesmo tempo... Cara, vi uma sensação de medo, porque... eu fico preocupado, parece que eu tava preocupado com alguma coisa da minha vida, talvez o meu filho, talvez alguma coisa minha, então você fica, sabe? Uma das coisas também que eu indico, você vai pro ayahuasca, tenta ir mais tranquilo possível, mais relaxado, mais, digamos assim, preparado, né? Preparado nós nunca estamos, mas eu quero dizer preparado em termos de preocupação, tranquilidade, para você conseguir ter uma experiência bacana, para você não ficar muito preocupado, né? Então eu tive uma sensação assim,
né? E tipo assim, comentei com você que teve uma hora que deu vontade de pegar e sair e ir embora, né? E lá nos termos disse, você não pode e tal. Porque, né, você tá sob efeito do ayahuasca e tal. E aí, meu, teve um momento que eu tava lá, que eu parei de, sabe, tipo, dei uma respirada assim, falei, meu, eu mesmo, minha mente mesmo falando comigo. Você não pediu isso? Você não queria isso? Agora você vai ter que enfrentar. Aí foi nessa hora que eu peguei o baldinho aqui e comecei a vomitar. Durante a experiência você vomitou também. Vomitei. Nossa, vomitei demais. Vomitei até não tem nada, né? Porque inclusive a gente vai de jejum, né? Mas devia ter o que ali? Água, uma fruta que eu comi bem mais cedo no dia, mas eu vomitando. Então você fez jejum antes de Sim, ter a experiência? sim, tem que ter um jejum, né? Tá. Eles aconselham também. E aí, você foi vomitando? Fui vomitando, como eu havia comentado com você, né, que teve uma hora que parecia que, sei lá, que eu tava dentro tipo de um corpo de uma cobra, mas não como vocês vão tentar imaginar aí, mas não tem como imaginar porque tipo assim, parecia que eu entrei, por exemplo, tá vendo a minha mão aqui? Imagine você colocar um microscópio e você indo olhando profundamente. Foi como se eu tivesse mergulhando dentro lá da cobra, profundamente. Eu via várias cores assim mudando, sabe como é que fala? Aquelas cores que você vê tipo colorido? Como se fosse mandalas, como se fosse fractais? Isso, fractais, tipo isso aí, entendeu? Aí eu vi a pulsação como se eu estivesse dentro da cobra, sabe? Daqui a pouco eu dava uma respirada, eu vi que eu tava aqui, ao mesmo tempo eu tava lá, sabe? Tipo uma situação simultânea, mas ao mesmo tempo é estranho porque você nunca experimentou essa sensação, então querendo ou não traz aquele medo também, então você vai tentando, né? Eu lembro, né, que eu já fiz a meditação, essas coisas assim, então a respiração para deixar um pouco mais calmo, tranquilo, porque sua respiração vai ficando ofegante e tal, mas basicamente para mim a experiência deixou claro que eu tenho medos que eu preciso trabalhar. Muito medo, preocupação, ansiedade, alguma coisa, né? Todo mundo tem alguma coisa. E deixar mais intenso, entendeu? Porque se fosse na época lá que eu tava fazendo a meditação, se eu tivesse ido na ayahuasca, eu acho que a experiência seria totalmente outra, entendeu? Mas como eu já passei, igual a gente tinha comentado aí no começo do vídeo, que você às vezes deixa de lado, né? Acaba se contaminando com a correria do dia. Isso, aí você meio que se desconecta um pouco da vibração de meditação, de calma, de tranquilidade, de clareza mental. Então, eu fui, né? Eu me preparei um pouco para ir, mas eu sinto que eu não estava totalmente preparado. Então, eu acho assim, o ayahuasca, cara, é uma parada que tem pessoas que falam que, nossa, fica muito feliz, outros que choram. Cada um tem sua experiência. Então eu acho que isso vai muito de como você está no momento, como você vai, entendeu? Como você se sentia assim? Você sentiu felicidade, empatia, mais conexão? Cara, essa questão do som? No momento ali não. No momento ali o que eu mais senti mesmo foi mais o medo. Sabe, senti que eu tava com medo, mas que eu tinha que enfrentar aquilo. Então, meu momento ali no ayahuasca foi aquilo. Eu precisava enfrentar o meu medo e eu precisava melhorar muita coisa em mim, entendeu? Comigo foi isso na primeira experiência, né? Isso na primeira experiência. E como foi a sua segunda experiência? A segunda experiência também aconteceu as mesmas coisas, porém eu senti que eu estava mais preparado. Por quê? Porque eu já havia passado por essa situação, daquele medo, aquela sensação. Tá garoando aqui já. E quantas doses você tomou na segunda? 2 também. 2 doses? Sempre na segunda, aconteceu do mesmo jeito. Porém, na segunda eu senti que eu estava um pouco mais preparado, né? Porque eu havia já passado a primeira experiência, então você meio que sente, você passou, entendeu? Por exemplo, você tá aqui, você passa ali pelo lugar que tá cheio de coisas que te dá medo, né? E aí você sobreviveu a isso. Aí quando você vai passar de novo, você vai ter medo, mas você vai ter menos medo porque você já teve a experiência. Foi assim que aconteceu comigo, entendeu? Então, e hoje você continua, como eu posso expressar melhor essa pergunta? Você acha que você continua com algum benefício que você trouxe dessas experiências de ayahuasca, ou você já acha que perdeu de novo? Você acha que é uma... Puta. No fundo, tem sim. Tem algum tipo de medo que eu tenho que trabalhar, que eu sinto que isso pode me afetar se acontecer alguma coisa, entendeu? Eu sinto.
Mas não que eu tô o tempo todo pensando nisso, mas igual você me perguntou, eu paro pra pensar, eu sinto que sim, tem sim. Ainda carrega alguns benefícios dessa experiência. Sim. E você iria de novo? O que você acha? Sim, eu iria, mas é igual eu falei pra você. Quero estar mais preparado pra ir, pra ter uma experiência diferente também, às vezes, sabe, passar por outro tipo de experiência vai me trazer mais clareza sobre outras coisas, enfim. Show. E então você comentou desses medos que acabou desencadeando, que você sentiu, você enxergou quais medos você tinha, que você precisava trabalhar. Sim. Você chegou a ter insight de como resolver esses medos? O que você sentiu assim? Não porque o sentimento de medo, ele foi o que mais prevaleceu ali. Então eu não consegui, sabe, tipo, relaxar ali, tá bom, tem esse medo, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu não tive isso, porque eu fiquei mais concentrado naquilo e refletindo sobre aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo também, eu acho, agora você me fazendo lembrar, que outra coisa que eu preciso trabalhar em mim é timidez, cara, porque às vezes você tava ali, tá todo mundo ali dançando, uns batucando os instrumentos, outros tocando, e me dava muito essa sensação de levantar e estar no meio ali fazendo, Então entendeu? você sentiu, assim, lembrando que teve percussão, né? Teve alguns sons de instrumento também, além do som que tocava na caixa lá. E eu Uhum. lembro que você comentou que você sentiu essa vontade de estar lá Sim, também na percussão, de tocar, mesmo sem nunca ter tocado. porém eu percebi que eu não fui porque, sei lá, eu fiquei com medo, fiquei achando que as pessoas podiam achar que eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa, entendeu? Então é algo também que me trouxe ali que eu identifiquei, entendeu? Que tipo, pô, por que eu não faço isso se eu tô com vontade? Entendeu? Aham. Aí eu entendi que porque eu sou muito bloqueado nessa questão de timidez, do que os outros vão pensar, mas não, eu podia levantar, dançar, entendeu? Ficar ali, mas eu fazia, mas eu ficava mais ali sentado ali e tal, viajando. Aquilo me dava uma sensação de estar mais conectado com a vibração e viajar mais, sabe? Porque Bacana. parece que é uma viagem, né? Você tá ali, é uma viagem. Sim. Parece que você tá num Muitas barco ali pessoas têm, viajando. né, regressão espiritual, Uhum. têm contato com, assim, aí eu já, sem fanatismo falando, né, como Aham. a gente, nós estamos aqui para trazer esses conteúdos, passar nossas experiências e a experiência de outras pessoas, sempre sem fanatismo. Mas enfim, tem pessoas, né, que relatam que não sabemos se é espiritual ou se é só mental ou se elas têm, enfim, como funciona isso, mas muitas pessoas relatam vários sentimentos, né? Sim, Então, para você foi isso. Você entrou em contato com seus medos, sim, mas também não teve insight de como resolver eles ainda, não. mas você enxergou que você precisa trabalhar em você, Sim, inclusive a timidez, né? sim, eu tive os insights que eu precisava trabalhar depois que eu saí, depois que passou, que eu respirei, que eu fiquei tranquilo. Você Mas lembra durante a daquele cerimônia momento? só o medo, só batia medo. Só o medo só. Pra mim foi só o medo mesmo. Tá. E essa sua sensibilidade, como é que ficou a audição? Você achou que ficou mais sensível ao olfato durante a cerimônia? O som, aquela Sim, que nós você escuta comentamos. mais, você fica bem sensível ali a tudo que tá acontecendo ao seu redor O ali, som, você entendeu? percebeu se ele parece que já não vinha mais de fora, se ele tocava já na sua cabeça Isso, era dentro. isso é isso mesmo que eu sentia. Como se o som estivesse dentro de você. Você sabe que ele tá tocando ali fora nas caixas de som, mas parecia que você tinha a sensação que ele tá vindo de dentro de você. A sensação era essa. E é isso aí. Você recomenda? Como é que. Cara, é igual eu falei, eu recomendo, mas dá uma preparada, entendeu? Porque você, entendeu? Eu não tô querendo colocar medo em ninguém pra você não criar uma expectativa, mas, né, se você quer mesmo ter uma vivência espiritual, sabe que todos nós, como seres humanos, nós carregamos problemas, adversidades, né? Então você se preparar, eu digo de que forma? Mais calmo, sem preocupação, pra você ter uma experiência bacana, íntima sua, sabe? Porque às vezes você vai com pensamento, você vai pra lá com pensamento aqui, com preocupação na ter que pagar aquilo, ou preocupação se deixou comida pro gato, pro cachorro, enfim. E as expectativas, né? As expectativas, entendeu? E sem expectativa, cara. Você vai lá de braços abertos pra ver o que, que aquilo tem a te oferecer, entendeu? Uhum. Você vai de copo vazio pra ver o que você vai absorver ali. Então, é basicamente isso aí. E quando eu saí, você falou, né, de sensibilidade, eu senti que eu estava mais sensível às coisas. Por exemplo, às vezes eu vi uma pessoa na rua, uma situação assim aleatória e eu
me comovia, dava vontade de chorar. Eu lembrei do que você falou, né? Você Entendeu? tava andando de moto e Eu tava de carro, na verdade, eu acho. via um cara com a moto. Via com a moto, assim, parece que na chuva, sabe? Fazendo a entrega ali, eu vi ele, sei lá, com a roupa simples. Eu, sei lá, me enchi os olhos de lágrima, porque eu imaginei, nossa, o que esse cara tá passando a vida, se ele tá daquele jeito, sabe? Então, você acha que você ficou muito mais empático? Muito mais empático, cara, eu fiquei. Isso Bacana. bateu em mim, sabe? Tava muito mais em paz, cheguei em casa, maior paz. Às vezes as pessoas, né, em certas situações, falam alguma coisa, tem um sentimento meio de negativo em relação a estar bravo com algo, e eu ficava, não, calma, sabe? Você tava bem mais relaxado assim, e você sim consegue, pelo menos eu, depois do ayahuasca, eu consegui ficar mais tranquilo pra mim observar tudo que eu vivi naquele momento e falar e saber o que eu tenho que fazer pra me melhorar. Então, pra mim é assim, eu acho que tem que ir lá, viver, mergulhar, depois que eu sair eu vou me estudar, vou ver o que eu tenho que fazer e é isso aí. Minha experiência com a ayahuasca foi bacana. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar o vídeo por aqui porque já começou a garoar, a gente está gravando em ambiente aberto. E a intenção desse projeto, né, não gravar em locais diversos e com pessoas diversas, enfim. Cara, obrigado por ter compartilhado obrigado a sua aí pela experiência. É isso aí, obrigado pelo convite. Se não fosse pelo seu convite, eu nem tinha ido, né? Porque Vamos pra cima. E obrigado também por estar nesse projeto aí. Então, assim, é uma aí. préviazinha do que a gente tem para trazer para vocês. Pra vocês. Tem outras experiências que esse cara tem também com outras. E você com também, outras né, cara? coisas, Você tá cheio de a gente experiência. vai trazer aí, em próximos vídeos aí. Só pra vocês terem a noção mais ou menos de como que é. Às vezes a pessoa tem a curiosidade de saber, né? Sim. E tem mais coisa pra gente falar, é que Sim. assim, nós viemos justamente para tirar esse projeto do papel, fazer acontecer. Mas em próximas oportunidades a gente vai comentar um pouco mais dessas vivências. E por enquanto é isso, né? É isso aí. Mas obrigadão por compartilhar essa Obrigado experiência aí. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo aí, galera. Vamos recolher esses materiais aqui, porque a chuva já vai começar a bater forte. Atrás aqui não parece tanto, mas pra lá tá tudo escuro já. É isso aí. Então, até mais.